Venda de empresa, M&A Sell-Side. Tudo o que você precisa saber, passo a passo. Se você está pesquisando sobre venda de empresa, provavelmente quer 3 coisas. E quase ninguém fala disso de forma clara. 1. Você quer vender pelo melhor valor possível. Sempre há um hiato entre vendedor e comprador para melhor negociação. 2. Não ser surpreendido por termos e riscos no meio do caminho. E 3. Conseguir conduzir o processo sem perder o controle e sem que a oportunidade de venda fique tão burocrático a ponto de quase virar uma segunda empresa para administrar. Imagina a cena. Aparece o interessado, a conversa começa bem, você sente que agora vai, inclusive com expectativas de valor já até alinhado. Mas aí surgem detalhes que parecem pequenos. Capital de giro mínimo, contingências, condições de fechamento, prazos, earn-out e de repente, aquilo que parecia um ótimo negócio muda completamente o resultado final. E o problema não é falta de comprador, é falta de método para organizar valor, termos e ritmo, valor, termos e risco no ritmo certo. Neste vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo para a venda de uma empresa, que o mercado chama de M&A Sell-Side, em linguagem de empresário e de empresária, para você entender o processo e reduzir a chance de deixar dinheiro na mesa, não só no preço, mas principalmente nos termos e, claro, no risco. Antes de entrar no passo a passo, grave essa ideia. Vender empresa não é um simples evento, é um projeto complexo, pois trata-se de transferência de uma vida, uma jornada inteira. Então um projeto de M&A precisa estar muito atento a 4 pilares. O primeiro deles, que às vezes passa despercebido, operação blindada. A performance sustenta o valor sempre. Enquanto a negociação acontece, a empresa precisa continuar entregando receita, margem, carteira de cliente, time e execução. Se a operação oscila, o processo perde força e você tende a deixar dinheiro na mesa. Segundo pilar, casa minimamente arrumada. Dados que atravessam a diligência sem susto. Aqui não é ter contabilidade, é ter qualidade e rastreabilidade do que está sendo apresentado. Isso inclui EBITDA normatizado, ajustado, normalizado e ajustado, claro. Capital de giro, dívida líquida, caixa mínimo, contratos e organização de data room. É exatamente esse tipo de item, que aparece na diligência financeira, tributária e trabalhista do processo. Terceiro pilar, tese de valor. Processo com ritmo, acelerar ou não. História, que se prova e avança em cadência. Venda bem conduzida tem história clara. Por que vale isso? Tem materiais certos, teaser, infomemo, tem cadência. Quem avança recebe mais informação em cada etapa, com NDA, com Q&A e cada etapa do processo. Isso mantém esse processo vivo, reduz retrabalho e aumenta a chance de maximizar o valor da transação, porque cria comparação real entre alternativas. E o quarto pilar, valor final para os acionistas. Na venda, equity value, closing e ganho de capital. Esse pilar é o que mais gera ou consome valor sem o empresário perceber. Não basta ter um preço da empresa, você precisa entender o que chega de fato aos acionistas, que é o chamado equity value, valor do equity. E o que ajusta no fechamento, que também é muito importante, caixa excedente ou caixa que está faltando. Dívida bruta, dívida líquida. Capital de giro mínimo, que é o que precisa ser deixado na empresa, além de contingências e mecanismo de ajuste de preço. E aqui entra um ponto decisivo, planejamento tributário. O financeiro do ganho de capital, do imposto de ganho de capital, a forma jurídica da operação, o cronograma de pagamentos, à vista, parcelado, vai ter ou não earn-out, a estrutura, venda de cota, ações ou venda de ativos. E reorganizações prévias podem mudar o resultado líquido pós-impostos. Por isso esse tema precisa estar mapeado com antecedência e não na semana da assinatura do contrato.
Por que acionistas e sócios vendem suas empresas? Essa é uma pergunta muito comum. Em geral e de forma prática, por melhor oportunidade, ou seja, antecipar resultados. Uma frase muito conhecida no mercado, o jogo do equity. Antecipar caixa ao invés de aguardar essa geração futura de caixa. Outro motivo, necessidade de capital para crescer. Tem empresa que está limitada o crescimento ao que ela gera. Ou preparar a empresa para uma venda futura e maximizar esse valuation. Além disso, reestruturação societária e conflito entre sócios, consolidação de mercado, crises e transformações setoriais e até entrada de novos players em um determinado segmento ou uma região geográfica. Isso aparece recorrentemente em transações reais e também nas decisões do nosso material de M&A. E quem é o comprador desse mundo, do mundo do M&A? Normalmente, são dois grupos de compradores. O primeiro, chamado estratégico, quem compra para ganhar uma sinergia, mercado, produto, cliente, eficiência. E o outro grupo, financeiro, que normalmente são os fundos de investimento, veículos que compram olhando o retorno e já tem um plano claro de saída. Essa diferença muda muita coisa. Apetite, ágil ou deságil, tese, velocidade, nível de exigência, termos, cash out, cash in e força de negociação. E agora, vamos lá, ao passo a passo da metodologia Sell-Side. Separamos aqui em 10 etapas, só que traduzido para o que interessa para você, empresário e empresária. O que você precisa garantir e priorizar em cada uma dessas fases. A primeira fase, e claro, uma das mais importantes, é um alinhamento estratégico. Ou até mesmo um autoalinhamento do próprio sócio ou entre a sociedade, os sócios que fazem parte dessa sociedade. Aqui você define o que você vai vender. É total? É parcial? Vai ser um cash out, que é o dinheiro para o sócio, ou vai ser um cash in, que é o capital colocado na empresa para crescer? Quais são suas restrições? Quais concorrentes que não podem saber ou ser prospectado? Ninguém vai saber na verdade. Clientes críticos, regiões de prioridade ou lista negra, timing. Se não existe alinhamento, o processo começa torto e provavelmente vai terminar com ruído. Segunda etapa, valuation mais modelo financeiro e um mapa de atratividade. Essa etapa não é cravar um preço, é montar uma faixa defensável e principalmente entender por que sua empresa vale isso. Margem EBITDA, recorrência, crescimento, risco, diferenciais, nível de compliance e coerência entre expectativa do sócio e o que o mercado pratica. Sem isso, você fica sem munição para sustentar valor quando o comprador pressiona. Terceira etapa, materiais para abordagem. Teaser, infomemo, também conhecido no mercado como CIM, a sigla, Confidential Information Memorandum, e lista de potenciais interessados. Você precisa de um teaser curto e ainda sem identificar a empresa que está sendo vendida, a empresa, para abrir portas e testar o interesse sem exposição inicial. Depois sim vem o infomemo, que conta a história, tem o cálculo, tem os números e tese. Em paralelo, você define uma lista de potenciais compradores e uma estratégia de abordagem. Aqui começa o ritmo. Quem avança recebe mais informação. Quem não avança fica apenas na informação restrita, muitas vezes só no teaser. Quarto, negociação em cadência. Ritmo, que é dar o ritmo, né? E controle de informação. Negociação tem ritmo. Se você responde tudo na hora e abre demais, perde a alavanca. Também, se demora semanas, esfria. O ponto é ter uma cadência objetiva. Reunião, próxima entrega, Q&A, follow-up. E sempre com critério de quem avança recebe mais informação. Para você não virar refém do processo e deixar o negócio cair. Aliás, essa é uma das etapas que mais muda o jogo. Quando o próprio empresário tenta conduzir sozinho, é comum o ritmo oscilar entre acelerar demais ou deixar esfriar. Já com o advisor experiente, a cadência tende a ser mais consistente, na hora certa, com informação certa, preservando tração, sigilo e poder de negociação.
Quinto passo, recebimento de proposta e revisão. Aqui tem um go no go, pode ser que siga ou pare. Quando chega a proposta, o erro clássico é olhar só o preço. Você precisa avaliar preço, termos, risco de fechamento, forma de pagamento, condições, exclusividade, earn-out, transição, garantias, prazos e financiamento do comprador. Se você não faz go no go cedo, entra em exclusividade ruim e perde outras alternativas que podem ser muito boas. Sexta etapa, famosa due diligence, que é o processo de diligência, sem perder o controle. Diligência é onde muita venda morre ou perde valor. O segredo é um data room bem organizado e respostas consistentes. É aqui que aparecem os deal breakers mais comuns: contabilidade que não reflete a realidade do negócio, estrutura societária complexa, práticas fiscais de alto risco, passivos e inconsistências de receita e margem. O sétimo passo, ou seja, passando depois da diligência, é a confirmação dessas informações e dessas condições. Depois da diligência vem o momento crítico. O comprador vai, se for cabível e se a diligência detectou, ajustar preço e termos com base no que foi encontrado. Se você não tiver argumentação técnica, EBITDA ajustado, justificativas, evidências e comparáveis, você cede no impulso. Isso é um dos pontos em que muitos deals não chegam em acordo. Se passar dessa fase, vem para a próxima, que é a formalização jurídica, os contratos. Primeiro, o signing, entenda o que você está assinando, né? Signing é a assinatura dos documentos principais. Aqui a regra é clareza sobre preço, condições, garantias, obrigações e não concorrência. Além disso, transição e responsabilidades. É onde o bonito da proposta vira compromisso, vira vinculante. Nona etapa, aí a concretização da operação, chamado closing. É o dia do fechamento e os ajustes. Closing é a execução do que foi combinado. Pagamento, transferência, eventuais ajustes de capital de giro e saldos e início da transição. Muita gente acha que acabou. Na prática, você só mudou de fase. E ainda assim, após o closing, tem uma última etapa que é pós-operação, que é um acompanhamento dos eventos futuros. Essa é a parte que quase ninguém planeja direito e pode deixar dinheiro na mesa. Se existe earn-out, ajuste, parcelas, conta gráfica ou metas, você precisa acompanhar e entender os cálculos e critérios, porque o dinheiro pode estar no depois. O ponto aqui é, os empresários e empresárias precisam ter know-how para acompanhar esse processo até o último evento financeiro, sem perder o foco da vida e da operação, que muitas vezes está em transição, mais crítica ainda. Agora deixa eu te passar 3 alertas práticos que conectam tudo isso. Primeiro, sigilo é uma estratégia, não um detalhe. Nunca revele informações sensíveis sem assinatura de um termo de confidencialidade, NDA, e comece com teaser e anonimização de informação sensível. Isso reduz ruído e, claro, protege seu time, cliente e mercado. Alerta 2. Empresa à venda perde poder. O objetivo é construir uma tese de valor e conduzir um processo que seja uma oportunidade e não uma necessidade. No nosso material, isso aparece como parte da lógica de antecipar resultado e evitar uma saída forçada. Terceiro alerta: se você perde o foco no negócio, você pode estar perdendo valor no seu valuation. Um comprador bom percebe queda de performance e usa isso como argumento, que pode até dar deal breaker. Por isso, venda é um projeto que mantenha a operação blindada. Para fechar, guarda essa ideia. Sell side é preparação, mais ritmo, mais argumentação. Quem entra sem números defensáveis, sem materiais e sem cadência, pode pagar caro em desconto, em termos ruins ou em não fechar e dar um deal breaker. No material que acompanha esse vídeo, eu deixei um caminho bem objetivo para você aplicar: diagnóstico de prontidão, checklist de documentos, data room e um modelo simples
de scorecard para comparar propostas sem se expor. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui, compartilha, se inscreve e comenta. Só o número, sem detalhe sensível, claro. Comenta aí, entender o processo e o valor do negócio, preparar a empresa para uma negociação futura, organizar documentos e reduzir risco, comparar propostas e melhorar termos sem perder o controle.